Deus te abençoe. Tudo. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós queremos te achar, Pai, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai, a edificação do Senhor, a paz que excede todo entendimento, unge o teu servo, Senhor Deus, para que saiamos daqui transformados pela renovação da nossa mente. Te louvamos por essa escola dominical, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Com vocês, Turinho. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, irmão. Obrigado por ter dado Estou não lembro o nome do Senhor, mas agradeço ao pastor Gustavo, agradeço ao pastor Humberto também, que não está aqui hoje com a gente, mas ele me ajuda a bolar as ideias aqui, né? Assim, me dá uma ajuda. Uma coisa que tem usado minha mente muito esses últimos dias é que muitos, por algum motivo ou por outro, ou se saiu da igreja ou parou, saiu da fé, por algum motivo ou por outro, parece que a fé de muitos está sendo abalada. E de algum motivo ou de outro, eles parece que estão querendo se separar de Deus. Mas a pergunta hoje é: o que nos separa do amor de Deus? Então vamos abrir a palavra em Romanos 8. 8 de 35 a 39. 35 a 39. Pastor, irmão Gustavo, eu vou te chamar de pastor porque você também precisa enviar. Eu sei que você vai um dia ser esse pastor, então já estou profetizando já. Então, em nome de Jesus. Amém. O senhor pode ler essa? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Agora, existe uma coisa aqui nesse versículo que eu acho bem interessante, é que tem um recíproco disso. O que esse versículo quer dizer aqui, que a língua portuguesa não ajuda muito nessa coisa, nesse estudo, mas é o seguinte: aqui está falando o quê? O amor de Deus que é cedido por nós, através do seu Filho Jesus. Agora, tem um recíproco disso, é o que separa, ou tenta fazer você se separar do amor de Cristo. Então, eu fui pesquisar o que cada palavra significa aqui, espero que eu não estou tomando muito tempo. Mas primeiro, a tribulação. Tribulação a que se refere aqui é o dia a dia, é as coisas que você passa na vida. Será porque alguma doença, alguma coisa te deixa longe, quer tentar te afastar? Você se afasta de Deus por causa disso, porque alguma coisa acontece no dia a dia, a conta para pagar, o trabalho, ou qualquer outra coisa? Isso que significa tribulação. Não é a grande tribulação, né, dos últimos dias. A grande tribulação vai vir depois, só do arrebatamento, né? Como a gente crê aqui, a gente foi ensinado aqui no Florida Bible Institute, e a Assembleia também crê nessa versão, né? A tribulação vai vir depois. Nossa tribulação que está mencionada aí é o dia a dia, os problemas da vida. O senhor pode ler de novo essa parte? Perseguição, espada. perigo, espada, ser maltratado, correr risco físico ou martírio. Então, por quê? Você lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus estava sendo preso, ele negou Jesus 3 vezes, porque se ele estava com medo, será que é uma coisa que ele quis reservar a própria vida? Por que Pedro, né? Achei bem interessante que até mesmo quando a filha do pessoa que foi prender Jesus, ele negou: não, você está com seu gênio? Não conheço esse cara aí não. Por que Pedro fez isso? Será que ele quis salvar a própria vida, como eu falei antes? A espada que se diz aqui é a pena de morte, né? O Império Romano tinha bastante disso.
E nos dias de hoje também tem, né? Talvez não aqui na América, porque a gente mora, a nossa estatuto diz que a gente tem liberdade de religião, liberdade de adorar o Senhor do jeito que a gente quer. Mas do jeito que o mundo está mudando, até quando vai acontecer isso? Será que a gente está... Você vê muitos estados, Texas, Califórnia e Nova York, que já estão implementando o que eles chamam de Sharia Law, que é a lei muçulmana, né? Que te permite, se você não se converte à religião deles, eles podem tirar a tua vida. Será que se um dia isso chegar na Flórida, a gente vai estar pronto para negar a crença deles e permitir, mesmo que eles tentem colocá-lo, pagam nos dias de hoje, sei o que, cadeira elétrica ou até fuzilamento? Será que a gente estaria pronto mesmo? Talvez não, né? Muita gente vai renegar. Misericórdia, né? Misericórdia, Senhor, que nos dê força para enfrentar. Fome, nudez, extrema falta de alimento, pobreza, miséria, falta de roupa ou abrigo. De novo, a forma que se diz aqui lembra de Gênesis, quando o povo de Deus teve que se mudar para Israel, porque teve uma grande fome na terra. Não tinha comida, não tinha quase nada, eles não tinham como trabalhar. Então eles foram para José, no Egito, né, para ver. E de lá eles viraram escravos. Será que se um dia acontecer, graças a Deus nunca passei por isso, mas se um dia a gente tem que morar numa favela onde mal tenha espaço para viver, não tem um teto na cabeça, será que estaremos prontos? Anjos, principados e potestades, seres sobrenaturais, majestosos, poderosos ou seres terrenos e cósmicos. Deus... Está entre parênteses Hebreus 13:6 e Salmos 118:6. Sim. Alguém pode dizer por que Deus criou a Terra? Deus criou a Terra e os humanos para ser a maior humilhação para Satanás. Porque depois que Satanás teve guerra no céu, Satanás perdeu, Deus falou o quê? Vamos criar um humano que é menor que os anjos, que é abaixo dos anjos, e nos deu a dominião sobre a Terra. A dominião era para ser de Adão e Eva. Mas, claro, Satanás não feliz porque ele era um anjo e depois teve que se reduzir para servir a um ser humano. Ele falou, não, domínio aqui, eu vou querer ter domínio sobre isso aqui. Veio a Adão e Eva, veio a serpente e você sabe o que aconteceu depois, né? Gênesis 2 nos diz, o homem pecou e depois a dominião do mundo virou nas mãos de Satanás. Até a sua hora apontada, né? Porque Deus ainda tem o controle de tudo. Potestades aqui, nesse caso, não é Paulo usa a palavra para significar não só os anjos, os poderes dos céus, né, Gabriel, arcanjo, etc., mas sim também poderes humanos. Como eu falei antes, governos, presidentes. Eu vou querer abrir um parênteses aqui rapidinho para te perguntar uma coisa. Do jeito que a Terra está indo, do jeito que as leis dos homens estão indo hoje, você acha que a tendência para o povo de Deus é melhorar ou piorar? O caminho está se estreitando ou está largando? O que vocês acham? Vai ficar estreito. Mas tem de bom ânimo, porque não só em Hebreus 13:6, mas como Salmo 118, versículo 6 também. Engraçado, parece que Paulo está repetindo Davi. Porque nos mesmos, se alguém quiser abrir a Bíblia para um desses versículos, uma família de evangelistas foram para uma tribo na África evangelizar. E o chefe lá da tribo, que não conhecia a palavra de Deus, ou não gostava, né? Um dia foi para esse pastor e falou, olha, se você não parar de falar sobre o Senhor Jesus aí, eu vou lá, vou matar tua filha. Ele disse, olhou na cara do mestre da tribo lá e falou, eu decidi seguir Jesus. No dia seguinte ele acorda para encontrar sua filha morta. Passa uma semana, ainda com dor de perder sua filha, o chefe da tribo vai encontrar com ele de novo. E aí? Tua filha já se foi. Se você não parar de falar sobre o teu Jesus ainda, agora eu vou matar tua mulher.
Ele olha de novo na cara do mestre da tribo e fala: eu decidi a seguir Jesus. Algumas semanas se passam, vai lá o mestre de novo. E aí, tua mulher e tua filha já se foram. Se você não parar de pregar sobre Jesus aí, agora vai você. Ele olha na cara do mestre e olha e diz: eu decidi a seguir Jesus. Por isso ele tem sua vida levada, mas o que esse testemunho nos diz? Será que vai ser homens que vai nos descorajar? Desencorajar, perdão. Desculpa, meu português está indo. Eu moro aqui há mais de 20 anos, então minha linguagem inglesa para mim fica mais fácil às vezes. Mas será que vai ser homens? Vai ser governos? Será Trump, Bolsonaro, Biden ou Lula? Será quem? Nenhum deles. Quem vai nos descorajar? Próximo slide. Você quer que leia Hebreus 13:6 do último slide? Se você quiser, só para ter uma base. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Amém. Será que a gente vai ser, se um dia, porque tem muita gente aí pregando um evangelho fácil, e não é isso que diz a Bíblia, né? Por amor a ti, se entregamos como ovelhas para o matadouro, já disse Paulo há 2000 anos atrás. E se a tendência é só piorar, não quero descorajar ninguém na nossa caminhada cristã, mas tome cuidado, aquele que vem em nome de Deus te promete vida fácil, porque isso não existe. Amém. O caminho só vai acertar. E o que a gente precisa fazer? Pastor, se quiser ler o próximo slide. Presente ou futuro, situações cotidianas ou situações do porvir. Mateus 25, 4 a 14. Depois eu vou pedir para você ler Mateus 25, 24, 25, 4 a 14, mas agora, o futuro, porque muita se fala agora, como nós estamos nos últimos dias, sobre o arrebatamento da igreja. A Bíblia não diz nada sobre a alienígena, mas muito está se dizendo aí, muitos falsos profetas dizem que como vai ser o arrebatamento? Será que a gente vai, a igreja vai, o anjo vai buscar? Pelo que eu sei, a Bíblia não diz nada sobre ET ou naves imperiais, né? Mas muito está se falando hoje, especulação do que vai ser de por vir. Mas, aí que vem Mateus 25, perdão, do 4 ao 14. Se alguém quiser ler isso em voz alta, por favor. No entanto, está falando sobre a palavra das 10 virgens. Não, 25, do 4 ao 14. É. Sobre o fim. Mateus 25, 4. 14. Está falando sobre a palavra das 10 virgens. 4, 14 ou 24? 25 ou 24? 25, perdão. Em Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Porque pelo que eu vi lá, estava quando os discípulos perguntaram para Jesus como é que vai ser o fim. Lá no 24. Então é 24? Ah, 24? Deixa eu ver aqui. Instituição do... Perdão. Mateus 24. Mateus 24, perdão. É a grande, tempo. tribulação? Uhum. Perdão, 24, de 4 a 14. Nossa, o número muda toda a diferença, o capítulo. Sim. Perdão, irmãos, primeira vez que faço isso sobre Não ele. tem problema Não tem não. problema nenhum. Se alguém gostaria de poder ler, por favor. O princípio das dores. Pulando para o versículo 4. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores.
Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, há 2.000 anos atrás, Jesus já disse que o caminho é de se aceitar. Lembra antes que perguntei, né? A tendência é melhorar ou piorar? E aí está a resposta. Mas, para a gente não se escandalizar com isso, porque já foi avisado, o que podemos fazer? Tem um versículo que a gente repete aqui no SBI, o pastor Tom sempre fala, né? Study to show yourselves approved. Isso está em 2 Timóteo 2,15. Se alguém quiser traduzir, ver esse versículo em voz alta também. 2 Timóteo 2,15. E dessa vez eu estou certo que eu acertei o versículo, tá? Sobre manejar bem a palavra da verdade. Pode ler? Sim, 2 Timóteo 2,15, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Eu te pergunto uma coisa, quem aqui já comprou uma coisa? Qualquer coisa eletrônica, qualquer coisa que tenha que se construir. Todos nós, né? Por acaso, que lá, você compra a caixa e lá no manual diz, se vira, volta sozinho. Não, né? Tem manual, tem como fazer. E eu creio que a Bíblia é o manual para todos nós. Amém. Como fazer para se preparar para os últimos dias? Já que os últimos anos vão vir e haverá grandes rumores de guerra e etc. Fique firme na palavra. A palavra é um manual que foi deixado por nós, inspirado por Deus, através dos seus filhos, que Ele decidiu usar. Perdão. Pessoal, vai estar Até lá. Aí. Ela foi Pronto, dormir. deu bom. Presente ou futuro? Situações cotidianas. Mateus 25, que a gente leu 24. Aí pode ir. Tá certo. A resposta disso ensina a comum. Altura, profundidade, vida, morte. Os sentimentos mais profundos da vida. Eu achei interessante, por que Paulo ia colocar vida como uma coisa que poderia nos separar de Deus? Mas aí eu fui ler mais e a vida aqui tem um outro significado. Não só a vida física, né? Aqui são a maioria das coisas que eles dizem aqui é coisa física, mas acho que nesse aqui é mais nos sentimentos mesmo. A vida, quais são os prazeres da vida? Será que a gente se afasta da igreja por afasta de Deus, quer dizer, do amor de Cristo, tentar se afastar do amor de Cristo por dinheiro? Será que você está no alto da tua vida e se sente invencível? Você crê para de crer em Deus e começa a gritar no próprio músculo, no próprio braço, porque conquistou? Ou será que no momento mais desesperado da sua vida, na parte mais baixa, no vale, você começa a parar de crer? Lembra de Charles Darwin? Não sei se vocês muito sabem, mas Charles Darwin só começou a negar a crença depois que sua filha teve uma doença grave e morreu. Aí ele começou, o diabo invadiu a mente dele para ele começar toda aquela baboseira que ele começou, na teoria de evolução, etc., para negar a Cristo. Será que vai ser isso? Vai ser a miséria? Vai ser a pobreza? Vai ser os vales da vida que vai nos separar? E a última pergunta que eu faço aqui, hoje, o que podemos fazer para que Deus nos amar, para que Deus nos ame mais ou menos? Porque eu vou botar um testemunho aqui agora.
Quando eu tinha uns 13 anos de idade, quem não sabe, eu nasci com uma deficiência visual. Acho que hoje vocês já entenderam isso, né? Mas desde os 7 anos de idade eu já fui para a igreja, já ouvia profecia que ia ser curado. Então eu me mudei nós nos mudamos para a América, né? A família foi para chegar mais perto dessa cura, porque acreditava que era um médico aqui da John Hopkins, lá de Baltimore. E cheguei na adolescência, né? Eu comecei a achar que eu já estava no controle do próprio destino, né? Já tinha planos. Pensei que até os 16 anos, depois que comecei a dirigir, eu ia me curar e sair, né, por aí, vivendo minha vida do jeito que eu queria. E quando isso não aconteceu, eu comecei a descrer também, duvidar. Será que Deus me ama mesmo? Por quê? Por que nada isso aconteceu? Será que o Senhor não vê meus planos? Então eu comecei a não levar tão sério as coisas de Deus, aí para a igreja, porque tinha uma jovem lá da minha idade, né? Sou homem, desculpa, estou falando isso agora porque é verdade mesmo. Mas na escola não dava muita atenção. E graças a Deus não fiz droga nem nada, porque a família estava sempre perto, né? Mas eu não comecei a levar as coisas de Deus tanto a sério como eu devia. Aí toda vez que eu queria voltar, eu sentia a voz do inimigo, achando que era a voz de Deus, falando: ah, seu hipócrita, você fez isso, isso e aquilo, e agora você se acha merecedor do amor de Deus? Você se acha como você pode chegar na sala do trono e pedir uma coisa para Deus? Por quê? Deus não te quer mais, Deus não quer mais te ouvir. A única coisa que sobrou agora é a morte. Se mata porque nem Deus não vai te querer mais agora. A única coisa que você tinha na vida, você já é deficiente visual. A única coisa que você tinha na vida era Deus. Então agora você renegou? Então, prepara o teu caixão aí, porque é só isso que te resta. Mas graças a Deus, pela sua palavra, Ele nos diz ao contrário. E por isso, hoje mesmo eu estou aqui, não por mérito meu, mas pelo amor de Deus. E por isso hoje eu sou mais do que qualificado, né? Para te dizer que nada nessa vida vai poder separar do amor de Deus. Amém. Não importa a profundeza do nosso pecado, não importa para quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o nosso julgamento já foi feito na cruz. Ele levou o nosso julgamento. Amém. Então não vai ser nem a morte que vai nos separar, porque muitos dizem que tem uma sala de espera depois que a gente morre. Mas digo, essa sala de espera só existe em aeroporto, em estação de trem. Não existe isso. Desligou aqui, ligou lá. É imediato. O julgamento era para aqueles que não são, para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Túlio, aí eu tô pensando, você tá falando, eu tô pensando naquele povo lá do terremoto de Venezuela. Será que eles tiveram tempo de aceitar Jesus? Muitos deles, né? Boa pergunta. Uma coisa que eu gostaria de saber também. Né? Até o último suspiro. O negócio foi tão rápido que eu acho que eles nem tiveram, né? Até nossos últimos suspiros tem chance, né? Glória a Deus por isso, Ele nos dá sua graça e misericórdia ser nova todos os dias. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui hoje, é que é absolutamente nada. Não se preocupe porque tem nada. Não adianta, não importa onde você estiver, aquela baboseira que tentaram colocar na tua cabeça. Mas nada, absolutamente nada, que a palavra de Deus diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Amém. Amém. Nada mesmo. Se alguém quiser adicionar alguma coisa, sente-se livre. Todas as vezes que a palavra fala amor, eu sempre tenho essa consciência que a palavra amor no português ela é pobre para distinguir o que amor fala na palavra, na Bíblia. Existem formas de amor na Bíblia. Existe o amor filéu, que é o amor de amigo. Existe o amor eros, que é o amor de marido e mulher. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus. Sim. E tem um americano que faz um estudo muito, muito profundo, e é um psiquiatra americano que começou a tratar casais, Dr. Gary Chapman. Sim.
E ele escreveu um livro que se chama As Linguagens do Amor, né? E alguém já deve ter lido também o livro aqui. As linguagens do amor são dar presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico e são 5, né? Dar presente, palavra de afirmação, toque físico, tempo de qualidade. São os 5 love languages, né? Qual que é a quinta, gente? Me ajuda aí. Eu não li o livro. E acho que é atenção, né? Atenção. É tempo de qualidade. Qualidade. Não é só tempo de qualidade. Toque físico. Presentes. Dar presente, já foi? Então, quando eu... Atos de serviço. Atos de serviço. A minha linguagem, eu esqueci. Aí, quando a palavra, toda vez que fala amor, eu lembro disso. Eu lembro desse estudo que esse psiquiatra fez. Porque ele chegou nessas conclusões, ele fez essa tese, depois esse livro, baseado nas horas que ele tinha de escritório, de consultório, porque ele chegava na posição, quando ele consultava e ele narrando, falando a respeito, né, dentro do livro, ele dizia o quê? Ele dizia assim, olha, eu via o marido mostrando amor para a esposa, e aí todas as vezes que o marido ia à farmácia, ou ele ia à farmácia, ele trazia um rabicozinho de cabelo para a esposa, ele trazia uma coisinha, um presentinho. E a esposa olhava para aquilo e falava obrigado e guardava. E ela não aguentava mais guardar, ela não entendia. E ele estava dizendo, eu te amo. E ela estava interpretando, isso é uma futilidade. Então, quando a gente, né? Quando... Então essas linguagens do amor, nós todos recebemos e entregamos as linguagens do amor, a forma como outra pessoa se vê amada. Mas nós não muitas vezes a pessoa está comunicando amor para a nossa vida, mas nós não estamos entendendo o amor. E quando a palavra diz, que Túlio acabou de dizer, olha, nada vai nos separar do amor de Deus. Isso toca muito profundo no meu coração, no sentido de dizer assim, existem presentes que o Senhor já deu para o Túlio, embora ele não tenha recebido essa graça ainda. Pode receber a qualquer momento, em nome de Jesus. Amém. Existe o toque físico de Deus na nossa vida, na vida do Túlio, quando a gente está louvando ao Senhor e o Senhor Deus, a gente sente isso. Existe a linguagem do amor no sentido de tempo de qualidade do Senhor, porque Ele está pronto a todo tempo para nos ouvir e Ele nos ensina a ler a palavra. Vai falando as linguagens, gente. Atos de serviço da parte de Deus. O ato de serviço da parte de Deus, dos mais complexos, Jesus, quando estava nos amando, Ele não estava sentindo amor, assim, do jeito que a gente fala, eu te amo, e a gente sente um carinho pela pessoa. Ele estava suando sangue. Quem já viu falar sobre hematidrose? Já falei sobre isso na escola dominical? Falou. Né? Vocês lembram? Muito interessante. Né? Para quem não lembra da hematidrose, o que é? É quando a pessoa rompe os vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos capilares que ficam em volta da pele, de tanta aflição. Quando Jesus estava no Getsemane, ele estava tão aflito que ele suou sangue. Hoje a medicina já entendeu isso. Tem um relato da medicina americana que um senhor tinha alergia, eu não vou saber de cabeça aqui as fontes, mas elas são reais, tá? Depois posso trazer. Um senhor ia fazer uma operação e ele era alérgico a todos os tipos de anestesia. E aí, então o médico falou, você tem uma opção,
Nós vamos fazer a cirurgia em você sem anestesia. Isso. Na noite anterior ao dia, ele ia fazer anestesia de manhã. Na noite anterior da cirurgia, ele suou sangue. De aflição. Ele ficou tão aflito que ele sabia que ele ia ser rasgado, aberto, ia ser feita a cirurgia, sangue frio, amarrado, que ele teve a hematidrose. A aflição causou o rompimento dos vasos sanguíneos capilares na pele inteira e ele estava lá todo banhado de sangue de manhã quando eles foram buscar ele. O que é isso? A aflição, porque ele sabia que ia passar por uma situação extremamente difícil. Então, quando Jesus, onde eu estou querendo chegar? Quando Jesus fala atos de serviço, quando Jesus comunicou amor por nós, ele não estava sentindo um sentimento, ai, como eu amo você, ser humanos, pecadores. Ele estava dizendo, eu vou praticar um ato de serviço que me custará sangue, suor e muitas lágrimas. Então, quando o Túlio fala, o amor de Deus não me abandonou, ele com essa dificuldade, a nossa consciência é que outras coisas estão preenchendo lacunas das nossas dificuldades. Os atos de serviço de Deus na nossa vida, se a gente analisar o ontem e o hoje, a gente vai conseguir entender. O toque físico de Deus, quando a gente necessita daquele abraço de Deus que só Ele pode dar. O tempo de qualidade, quando Ele transforma a nossa mente através da metanoia. Me ajuda. Toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Quanta coisa a palavra fala a respeito de quem nós somos. Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. E dar presentes. O presente do Senhor para nós é Jesus Cristo ressurreto. A herança, quando fala herança, quando a palavra usa o termo herança, ele está dizendo sobre a herança eterna. Então, que em nome de Jesus, esse testemunho do Túlio tocava profundamente no nosso coração, da perseverança, dele abriu a mente e o coração para entender. O Senhor me ama de formas variadas. E eu então caminharei mesmo em minhas dificuldades. Ainda que eu ainda não tenha um milagre, que eu quero, eu tenho outras formas de representação do amor de Deus ao meu redor. E a gente pode ver isso tudo na sua vida, na paz que você passa na nossa vida, na sua família, nas bênçãos que o Senhor tem dado na tua vida. Em nome de Jesus. E assim é com a